Boa tarde a todos. Estamos aqui para apresentar a web aula de hoje, a portaria 1554, que ela dispõe sobre as regras de financiamento e execução do componente especializado da assistência farmacêutica. Eu sou o Felipe, farmacêutico da Secretaria Estadual de Saúde. Boa tarde, eu sou Lucia Emília Grisibosco de Oliveira, a superintendente da assistência farmacêutica. Bom, antes de darmos início ao entendimento da portaria, é interessante a gente esclarecer algumas situações e o organograma da superintendência. Então, essa é uma aula disponível, pela Secretaria de Saúde, disponibilizada, e nós temos como secretário estadual de saúde o Gilberto Figueiredo, nossa secretária adjunta, a senhora Arlete Maria de Sá, a superintendente de assistência farmacêutica, a senhora Lucia Emília, nosso coordenador de componente especializado da assistência farmacêutica, William, eu, farmacêutico, e a doutora Cristina Bardot, a médica endocrinologista, que representa os avaliadores e também teve auxílio para essa aula acontecer. Bom, então, o componente especializado da assistência farmacêutica. Nós vamos abordar as regras da portaria, os entendimentos que devem ser seguidos para uma solicitação adequada, uma prescrição adequada e uma execução adequada a fim de atender o paciente do chamado alto custo, do componente especializado da assistência farmacêutica. E aí, para dar entendimento isso, é necessário que, primeiro, a gente entenda como está localizado, como está situado a assistência farmacêutica no âmbito do Ministério da Saúde. Então, nós temos o órgão máximo hoje, que é o Ministério da Saúde, e aí a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, e o DAF, o Departamento de Assistência Farmacêutica, onde existem os seus componentes, em especial o componente especializado da assistência farmacêutica. E aí, de fato, na nossa Secretaria Estadual de Saúde, a gente dispõe da organização, da superintendência da seguinte forma: nosso secretário de Estado de Saúde, a Secretaria Adjunta de Unidades Especializadas e o componente especializado, a Superintendência de Assistência Farmacêutica, a Lucia Emília, a nossa superintendente, a Coordenadoria de Atendimento ao Componente Especializado, e dentro da coordenadoria nós temos as ramificações desse componente. E internamente a assistência farmacêutica ela é subdividida em clínicas, que são as clínicas de hemodiálise, onde elas atendem 11 clínicas de saúde, Lucia? Onde é realizado os cadastros e as dispensações dos medicamentos desses pacientes solicitantes. Hoje nós temos em torno de, corrija se eu estiver errado, 3.000 pacientes? 3.000 pacientes. Então temos 3.000 pacientes só das clínicas de hemodiálise. No interior, ele é subdividido também em cadastro, onde é realizado o cadastro desse paciente para pleitear o medicamento, e o setor da dispensação. E na farmácia de alto custo, nós atendemos toda a demanda, desde da primeira solicitação até o acompanhamento desse paciente, a dispensação, o cadastro, e o atendimento ao público. Bom, falando em componente especializado da assistência farmacêutica, o que é o componente especializado? Ele é uma estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do Sistema Único de Saúde, do SUS, caracterizado pela busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidados estão definidas em protocolos e diretrizes terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde. Então, o componente especializado ele vem desde 2009, pela portaria GMS 2981 e atualizado pela portaria 1554.
que é onde vai dispor sobre as regras que a gente precisa saber, né? E aí, falando de componente especializado, a gente precisa falar como se enquadra, né, o componente especializado e aí os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas que vão reger esse componente especializado. Bom, de uma maneira geral, os protocolos eles são os chamados PCDTs, são documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença, do agravo à saúde, o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos, quando apropriado, as posologias recomendadas, os mecanismos de controle e o acompanhamento e a verificação com resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS, e eles devem ser baseados em evidência científica e considerar critérios e eficácias segundo efetividade, custo e benefício das tecnologias recomendadas. Falando em comissão, eu vou pedir a ajuda da Lucy, que eu não tenho toda a expertise para falar da comissão, né? Mas, em suma... A Conitec, ela é considerada a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias dentro do sistema de saúde. Então, assim, quando o federal ele quer incorporar algum tipo de medicamento a nível nacional, ele chama essa comissão para que ela faça uma análise, uma avaliação. Primeiro eles avaliam a eficácia, depois avaliam a segurança e impacto orçamentário. Isso também é repassado para uma avaliação pela população, onde é feita uma chamada pública, né, uma consulta pública, e após isso é colocado o resultado. Esse resultado, tanto para incorporar como para desincorporar alguma droga a nível nacional, ele repassa pela Conitec. Vamos supor, se for aprovado, né, for considerado que ele tem eficácia, que tem segurança, é feito análise de impacto orçamentário, é possível que seja disponibilizado esse medicamento para toda a população, a Conitec ela tem um prazo de 180 dias para estar disponibilizando, né, com uma ampliação de mais 90 dias, e aí sim a gente diz que o medicamento foi incorporado. Aí que vai estar disponibilizado para a população. Então, todos os protocolos, eles são nacionalmente, vamos colocar, atualizados, e algumas drogas, elas ou trocam de componente de um A para um B, ou tem algumas drogas novas incorporadas. E aí, após 180 dias mais 90 dias, o Ministério da Saúde faz a aquisição, e aí só após ele chegar, no primeiro momento, para o Estado, para os estados, é que a gente diz que essa droga está incorporada. Então, vamos pegar, por exemplo, vou até trazer um exemplo que é muito casual nosso, né, Lucy? Toda a população tem a ânsia de saber, a enoxaparina, por exemplo, ela já está incorporada, eu já posso utilizar, eu já posso solicitar, onde que eu solicito, como eu faço? Então, diante de todos esses caminhos que a Lucy citou, que a Conitec faz, então é definido, né, em qual elenco o medicamento vai estar, em qual fonte de financiamento, e aí é publicizado, criado o seu protocolo para a doença. Então, a exemplo da enoxaparina, hoje já foi decidido pela Conitec e pelo ministro que ela será incorporada no componente especializado da assistência farmacêutica. Porém, é aguardado ainda o prazo de 180 dias e aí prorrogáveis, né, por mais 90. E o protocolo, né? Que está faltando a enoxaparina ainda. Em suma, o protocolo definitivo para a enoxaparina. Então, assim, por isso que a gente ainda não viu ela sendo disponibilizada, né, para a população. E aí, tratando-se de elenco nacional, que é a Conitec, que é o órgão que define o que é ampliado, o que é incluído, excluído, nos elencos nacionais, nós temos a Comissão Permanente de Farmácia Terapêutica, que é ao nível estadual. A Lucy, ela é também uma integrante da comissão e ela tem muito mais expertise para tratar, né, desse assunto, que ela vai trazer, que é como se fosse a Conitec nacional. Eu acho que é isso.
Então, assim, a Comissão Permanente de Farmácia Terapêutica de Mato Grosso, ela faz quase que, entre aspas, o trabalho da Conitec a nível estadual. O que acontece? Vamos supor, o governo quer disponibilizar algum medicamento, um up a mais, né? Quer colocar alguma droga que ele banca com dinheiro do Estado. O que vai escolher? Tal medicamento, a exemplo, para DPOC, né? Nós acabamos de incorporar uma droga que chama umeclidínio para doença pulmonar obstrutiva crônica. Essa medicação, o que foi feito? Ela foi estudada, ela foi avaliada. Primeiro foi observado se ela tem eficácia, se ela tem segurança, quanto custa isso para o Estado. Ele é passado, ele é feito por uma equipe técnica e após isso a comissão diz, opa, vamos incorporar. Aí o que é feito? Protocolo. Quem é que vai ter as regras, né? Quem é que vai ter direito, né, usufruto para estar utilizando esse medicamento. Então, a nível estadual, nós temos alguns protocolos, algumas drogas que o governo, né, alguns fármacos que o governo estadual compra, que são disponibilizados para todos os usuários do SUS que se enquadram dentro daquele protocolo. Nós temos protocolo de fibrose cística, protocolos de diabetes, protocolo de osteoporose, alguns medicamentos que são adquiridos via governo estadual. Isso mesmo. Então, assim, puxando o gancho que a Lucy falou, né, a comissão, ela que trata das incorporações dentro do Estado. Né? Então, tendo todo esse entendimento, um pouquinho de onde está localizado a assistência farmacêutica no âmbito estadual, no âmbito nacional, entendendo um pouquinho o que é protocolo e como esse protocolo é constituído, seja ele pela Conitec ou seja ele pela comissão permanente. Né? Então, a gente pode agora dar entendimento e embasamento como é formado e organizado as responsabilidades dos entes e os seus critérios gerais. Bom, então os medicamentos eles são discriminados e descritos como grupos. Então, grupos de financiamento e formas. Então, nós temos o grupo 1 de medicamentos, que são os medicamentos com responsabilidade da União, são diferenciados entre grupo 1A e grupo 1B. O grupo 1A, nós temos os medicamentos com aquisição centralizada. Então, o que significa? São aqueles medicamentos onde o Ministério da Saúde compra o medicamento e distribui para os estados. Então, um exemplo, nós temos um medicamento que é muito utilizado para artrite reumatoide, adalimumab. Então, ele é um medicamento do ente federal. Medicamentos que são adquiridos pelos estados com transferência de recursos financeiros. São aqueles medicamentos do grupo 1B, onde o estado, em comissão tripartite, foi definido que o estado compra esse medicamento, disponibiliza para a sociedade e ao ressarcimento do ente federal. Os medicamentos do grupo 2 são os medicamentos de responsabilidade estritamente dos estados, onde a compra e a distribuição cabe às secretarias estaduais e ao Distrito Federal. E os medicamentos do grupo 3 são os medicamentos sob responsabilidade dos municípios e do Distrito Federal. E aí o financiamento desses medicamentos é tripartite. E a responsabilidade. E aí, diante do entendimento de como os medicamentos eles têm as suas formas de financiamento, nós temos também as características. Então, assim, o que se enquadra um medicamento dentro do componente especializado? Então, por exemplo, os medicamentos, eu vou inverter a ordem agora para a gente ter esse entendimento. Os medicamentos do grupo 3, eles são medicamentos que constam no componente básico da assistência farmacêutica. E aí eles são indicados por protocolos e diretrizes terapêuticas publicados na versão final do Ministério como a primeira linha de cuidado para o tratamento de doenças do CEAF. Então, por exemplo, o paciente, antes de chegar ao componente especializado da assistência farmacêutica, ele tem que ter tido aquele atendimento na primeira linha de cuidado. Então, ele tem que ter tido aquela falha terapêutica, né, para seguir para uma nova linha de atendimento. E aí, para o grupo 2, nós temos aqueles medicamentos que são de menor complexidade de tratamento da doença relacionados aos medicamentos do grupo 1
e que sofreram refratariedade ou intolerância na primeira linha de cuidado, que é a do componente básico da assistência farmacêutica. Para o grupo 1 de medicamentos, nós temos aqueles que são elencados com maior complexidade de tratamento, então por isso também que eles estão no grupo 1 de medicamentos, que eles tiveram refratariedade ou intolerância à primeira linha de cuidado, e em medicamentos também que representam um elevado impacto financeiro entre as esferas de gestão do SUS. E aí os medicamentos incluídos, né, em ações de desenvolvimento produtivo no complexo da indústria da saúde. Por que Felipe está falando isso? Essa situação é importante para a gente, muitas vezes, entender um pouquinho a complexidade da assistência farmacêutica. Muitas vezes o medicamento ele é para estar lá na unidade básica. Muitas vezes ele é financiado pelo Ministério da Saúde. É o Ministério da Saúde que manda para nós. Outras vezes é nós que compramos e obtemos o repasse, né? E outras vezes é do elenco estadual. Então, assim, o medicamento ele tem várias regras, né? Então, para compreender um pouquinho a complexidade toda da assistência, né? A forma de organização do CEAF e as suas responsabilidades. Então, assim, o componente especializado ele é muito grande, é muito extenso. Às vezes a gente se depara com dificuldades entre próprios profissionais da área, né, em ter um entendimento do componente especializado, às vezes do âmbito, né, da assistência farmacêutica. É tão grande que a gente elucida nesse slide, por exemplo. Nós temos hoje 58 apresentações, 58 fármacos em 114 apresentações das Secretarias Municipais de Saúde, os SMS, grupo 3 de medicamento. Nós temos 53 fármacos com 117 apresentações no grupo 2 de medicamentos, que são do elenco das Secretarias Estaduais de Saúde. Responsabilidade dos estados. Responsabilidade dos estados. E no âmbito federal, nós temos 98 fármacos com 117 apresentações. Dentre eles, 77 fármacos com 127 apresentações são de compra exclusiva do Ministério da Saúde. Isso dá um total do tamanho da assistência farmacêutica, que ela possui 227 fármacos em 407 apresentações. Né? E aí, não obstante, tudo isso está elencado na Relação Nacional de Medicamentos e também na Relação Estadual de Medicamentos, na nossa RESM. E aí, como que a gente garante essa linha de cuidado, tendo todos esses medicamentos elencados? Bom, então, cabe à gestão responsável a seleção de medicamentos entre as formas de organização, desde que garantidas as linhas de cuidados sempre definidas em protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. A exemplo, nós temos a Relação Estadual de Medicamentos, né, de Mato Grosso. Então, essa aqui é a nossa Relação Estadual de Medicamentos, onde ela vai descrever a patologia do paciente, os medicamentos que são elencados e a fonte de financiamento. E o CID-10 da doença, né? Para qual patologia é contemplado aqueles medicamentos, né? Por exemplo, nós temos aqui a síndrome de deficiência do hormônio do crescimento, o hipotiroidismo, né? Então, a somatropina, ele é um medicamento do grupo 1B, que ele teve seu atendimento ampliado. Então, assim, já foi pactuado pelo Ministério da Saúde que ele passará a ser do grupo 1A de medicamentos. Porém, não se concretizou ainda. Então, esse slide é um slide já da nossa RESM, né? Então, de um exemplo para estar observando, né? Que você muitas vezes não sabe qual é o CID que é contemplado. Você pode ir lá, abrir a página, olhando a RESM, você vai saber o medicamento, qual é o financiamento e para qual CID que ele é contemplado, né? Então, é isso mesmo. E aí, mais para frente a gente vai verificar o seguinte. Onde que eu encontro a RESM, Felipe? Luci, onde que eu posso encontrar? Então, a RESM está no site da SES, no site da Comissão de Farmácia Terapêutica e também no site da SAF, né, Luci? Na nossa página hoje, né? Isso. Então, por exemplo, falando ainda em relação estadual de medicamentos. Felipe, por que o paciente, recebi um paciente aqui no meu município, ele veio de Rondônia
e falou, lá tem enoxaparina, o Estado lá disponibiliza. Sim, o Estado dele pode disponibilizar sim, mas o meu Estado está definido a relação de medicamentos. Então, assim, cada Estado tem a sua relação estadual de medicamentos, onde ele pode bem padronizar da maneira que queira. Então, por exemplo, o Estado do Paraná tem uma relação de medicamentos, o Estado de São Paulo também tem a sua relação de medicamentos. E aí, frisando novamente tudo que a Lucia havia dito sobre a Conitec, então ela é responsável pela incorporação, exclusão, ampliação ou redução, né, da linha de cuidado definidos pelos protocolos, mediante a decisão da Conitec. E aí, não dá para falar de assistência farmacêutica, de portaria 1554, de componente especializado da assistência farmacêutica, sem falar do sistema de informação, que é o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica, o Sistema OROS. Então, ele vem para qualificar a gestão da assistência farmacêutica nas 3 esferas do SUS, tentando contribuir, né, para a ampliação do acesso aos medicamentos. Então, um pouquinho do Sistema OROS. Ele é um sistema que foi inicialmente desenvolvido por meio de parceria estabelecida em 2009 entre o DAF e o município e o estado, né, em Recife, no município de Recife, em parceria com o DAF. E aí foi criado o Sistema OROS e ele só vem melhorando. Hoje o OROS ele atende 3 esferas: componente especializado da assistência farmacêutica, o módulo básico e estratégico da assistência farmacêutica e o módulo indígena, né? Então, por que é importante o Sistema OROS? Então, ele vai compilar dados, ele vai criar uma base de dados, onde tudo isso vai dar suporte para as decisões de gestão da assistência farmacêutica. E aí, como se dá, de fato, a execução do componente especializado da assistência farmacêutica? Então, o componente especializado, ele segue etapas, né? A portaria 1554, onde o paciente, quando ele deseja solicitar um medicamento, então ele segue primeiro a etapa de solicitação desse medicamento, esse medicamento é avaliado, depois ele é autorizado, dispensado, e aí temos a renovação da continuidade. Ele quer colocar assim, o que o Felipe quer colocar o paciente precisa de um medicamento, como é que ele vai fazer? Né? Quais são as etapas até ele conseguir pegar o medicamento, né? Então, essa que é a execução, né? E aí, então, a execução do componente especializado, ela pode ser descentralizada, na verdade, ela é de responsabilidade das secretarias estaduais de saúde e Distrito Federal, e os serviços, algumas etapas do componente especializado, eles podem ser descentralizados mediante pactuação entre os gestores, né, para os municípios. Então, conforme a portaria, né, está descrito na portaria, conforme a pactuação em CIB, é possível que haja uma descentralização dos serviços das etapas do componente especializado, onde no nosso estado, pela dimensão geográfica, é muito interessante que os municípios executem o componente especializado nos seus municípios, para dar celeridade ao atendimento e o bem-estar desses pacientes. O que Felipe quer colocar é o seguinte: nós atendemos 141 municípios. A intenção é cada vez mais os municípios estruturados e eles mesmos fazer diversas etapas, não deixar tudo para ficar aqui em Cuiabá, devido à distância, né? Então, para uma maior celeridade, a intenção é fazer alguma descentralização. Exemplo, um medicamento é solicitado, o paciente solicita lá no município dele, mas muitas vezes tem que vir até Cuiabá, né? Porque o município não tem toda a organização, a estrutura, né? Então, alguns municípios nós já estamos fazendo algumas fases algumas etapas maiores, né? Para que o medicamento chegue mais rápido para ele, né? Então, hoje nós temos alguns municípios, nós podemos viajar nos municípios, a Lucia acompanhou algumas descentralizações, né? E assim, foi louvável para esses municípios, né, tanto para nós como para eles, a execução. Eles passaram a executar o CEAF lá em seus municípios, né? E aí a gente tem um chamado muito importante, que é como proceder para a solicitação de medicamento. Então, assim, a primeira situação que a gente deve ter
senhor prescritor, conheça o protocolo clínico e as diretrizes terapêuticas de cada doença. Então, assim, prescritor, às vezes o paciente ele entra em uma situação que ele não consegue pleitear o medicamento por conta dos critérios de inclusão conforme o protocolo. Então, assim, é interessante que o prescritor sempre conheça o protocolo, porque o protocolo ele não é só de inclusão, é de continuidade de tratamento. Então, assim, são elencados várias situações e critérios onde o paciente deve atender para que ele tenha continuidade no seu tratamento, tá? E esses protocolos eles estão definidos pelo site da Conitec ou no site da comissão, né, através do link da saúde.mt.gov.br, Comissão de Farmácia Terapêutica. Então, temos a versão já atualizada dos protocolos. Conforme portaria, esses protocolos devem ser atualizados a cada 12 meses. Obviamente que são muitos protocolos, alguns estão desatualizados, porém, são eles que norteiam como executar o componente especializado. O paciente, ele precisa saber, paciente, onde ele pode verificar a disponibilidade desse medicamento que ele precisa, como ele pode fazer isso, né? Através de onde? Então, o paciente, quando busca um atendimento, ele pode, através do seu médico assistente, ter um entendimento, paciente, vou prescrever esse medicamento para você, o senhor pode retirá-lo no componente especializado da assistência farmacêutica, também chamada de farmácia de alto custo. Então, o prescritor, tendo esse entendimento, ele encaminha esse paciente. Eu não quero ir no médico primeiro, eu quero ir em outra unidade para saber. O paciente pode se dirigir até a farmácia do estado, né, para obter informações de como conseguir o medicamento, de qual doença é atendida, quais exames são necessários, né, quais requisitos. Ou através da internet, né, que a internet está aí, é uma ferramenta de utilização, e através dos apps, que hoje a Secretaria, em parceria da MTI, disponibiliza o app MT Cidadão, né? E nele tem a funcionalidade de pesquisar quais patologias, quais medicamentos, qual o protocolo. E aí a gente vai puxar um gancho aqui para o nosso app. Então, assim, o app é bem fácil, entra na Play Store, baixa o app MT Cidadão, nele vai ter os links de acesso. Então, a gente vai ter a Secretaria Estadual de Saúde. Eu procuro Secretaria Estadual de Saúde. Eu posso consultar formulário terapêutico, posso consultar o protocolo e posso consultar o medicamento se ele é disponibilizado. Então, eu consultei através dos protocolos, né? Eu quero saber sobre o protocolo de acromegalia. Então, eu vou lá no maisinho. Seleciono o protocolo. Então, ele vai me dar detalhes sobre o protocolo. Eu posso buscar mais informações? Posso, através dos sites, dos links, através do telefone da farmácia e através do atendimento aos pacientes do interior. Então, eu busco sobre o protocolo da doença. Eu quero saber, eu quero ler esse protocolo, eu quero ter entendimento desse protocolo. Então, vou lá pelo app, baixo e faço o download do protocolo. Então, assim, o app é uma ferramenta muito simples, que ela foi criada para essa finalidade, de disseminar a informação, tá? Eu acho que o app a gente tem que colocar também, então, assim, é uma possibilidade via celular, onde as pessoas podem acessar rapidamente, quer olhar o protocolo, quer ver quais é a listagem de medicamentos, a listagem de exames que você precisa apresentar, qual é a relação de documentos que você precisa estar entregando, né? Então, é uma ferramenta a mais que você pode estar, em um momento, no seu celular, já vendo o que você precisa levar para ter direito ao usufruto do medicamento que você precisa, né? E aí, diante de nosso todo o entendimento, aí vamos seguir as etapas do componente especializado. Então, o paciente foi lá, buscou a informação, seja através do app, seja através da internet,
seja através do seu médico prescritor, do profissional prescritor, seja através da unidade física da farmácia, né? Então ele foi lá, ele vai solicitar o medicamento. Então o que é a solicitação? Então ela é uma etapa que corresponde ao pleito do paciente ou do seu responsável. Então assim, não precisa somente ser o paciente. Então pode ser o responsável desse paciente na unidade designada pelo gestor. Então, unidade física hoje nós temos na capital, que fica no bairro Centro, a farmácia do estado, para solicitar os medicamentos que serão obrigatórios os seguintes documentos, né? Então, sempre esse paciente, quando ele vai pleitear um medicamento, é necessário que ele tenha em mãos o cartão do SUS, a cópia do documento de identidade, o laudo devidamente preenchido, a prescrição do médico devidamente preenchida, os documentos exigidos no PCDT, pela sua versão final, e a cópia do comprovante de residência. Lembrando que indígenas e penitenciários são isentos da apresentação do documento de identificação e do comprovante de residência. E no processo de solicitação, o paciente ou responsável poderá também designar um representante para a retirada de medicamentos. Então, isso que o Felipe está colocando, é importante deixar bem esclarecido que muitas vezes o paciente vem lá doente, ruim, ele quer ir na farmácia, às vezes ele é cadeirante. Não precisa, não existe essa necessidade de ser o paciente para buscar. Desde que ele tenha, né, uma solicitação, uma autorização, né, pode outro parente, um representante, ou o próprio município, às vezes, quando é o caso que o Felipe já vai explicar, do interior. Então, não precisa ser o doente, né, o paciente lá, muitas vezes, para ir estar pedindo, né, fazendo usufruto do medicamento. Então, o paciente, assim, novamente, reforçando ao prescritor e aos profissionais que cuidam desses pacientes do componente especializado da assistência farmacêutica, é importantíssimo frisar que os campos de preenchimento são obrigatórios, sempre. Então, do campo 1 ao 17 da LME, é sempre obrigatório o preenchimento, tá, gente? Então, aqui são inúmeras informações que são obrigatórias de preenchimento. Então, assim, às vezes a gente se depara com situações de que, eu não consegui cadastrar o meu paciente, eu estou lá no interior, eu demando os documentos, né, eu não consegui cadastrar meu paciente, ou eu venho na capital, o paciente vem na capital e não consegue cadastrar. Por quê? Alguma situação está incorreta. Então, assim, seja do laudo, ele deve estar devidamente preenchido, tá? E aí, os campos 18 ao 22, eles podem ser preenchidos por qualquer pessoa que deverá ser designada e identificada na LME. E aí, o que é a LME? É o laudo de solicitação de medicamentos, tá? Então, aqui a gente vai ter um exemplo de um preenchimento de laudo de solicitação. Então, por exemplo, paciente, o campo 1, que é o CNES do estabelecimento, deve estar obrigatoriamente preenchido, foi lá preenchido, da Clínica Saúde para Todos, o nome desse paciente, Sr. José da Luz, peso 64 quilos, altura 1,69 m, com o nome da sua mãe, senhora Maria. Eu sou prescritor, preciso preencher insulina para o meu paciente do alto custo, do componente especializado. Então, eu tenho 3 formas de preenchimento, tá, gente? Então, eu posso demandar a quantidade mensal que esse paciente precisa, então, no primeiro mês, no segundo mês e no terceiro mês. Lembrando que as LMEs, elas têm vigência de 60 dias, né, a partir da data de prescrição, e validade a partir da autorização desse procedimento de 90 dias. Então, 3 retiradas. Por isso, 3 competências, 3 meses. Então, o médico preencheu lá, insulina ultra rápida, 2 frascos por mês. Ele pode preencher diferente? Pode. Ele preencheu pelo nome comercial, insulina Lispro, 22 UI por dia. Está perfeitamente certo. A gente vai calcular a hora que chegar lá e vai ver a quantidade de frascos que esse paciente necessita mensalmente. Não, eu quero
o meu paciente precisa de 600 UI por mês. Tá certo? Tá certo também. Ele pode preencher dessa maneira, tá? Então, aí a gente tem o CID-10, que é cadastrado. Ele deve estar no protocolo. Caso um CID-10 não esteja no protocolo, não será possível o cadastro desse paciente. Então, eu preenchi lá, paciente com E10, CID E10.9, diabetes mellitus, tipo 1, sem complicação. E aí, a anamnese. O que eu escrevo na anamnese? Eu posso orientar esse prescritor a escrever. Eu tenho que ter um histórico desse paciente, né? Então, paciente com DM tipo 1, em tratamento, fez uso de insulina regular e NPH há mais de 4 meses. Hemoglobina glicada, 8. Então, assim, eu já estou elucidando que esse paciente teve um tratamento prévio que não foi eficiente, então ele precisa solicitar uma outra terapia, né? E aí, se o paciente teve um tratamento anterior, sim, eu relato também. E aí os dados do médico prescritor, aí a médica prescritora, e sempre com o cartão do SUS, né? E a data de preenchimento da LME, tá? Ah, não é insulina que eu preciso preencher, é um comprimido. Então, também há maneiras de preenchimento desse laudo de solicitação. Então, eu posso preencher com 3,2 gramas ao dia. Eu vou calcular lá quantos comprimidos esse paciente precisa ao mês. Eu posso preencher a quantidade de comprimidos ao dia também, ou a quantidade por miligrama, né? 3.200 miligramas diário. Então, paciente com K51, reto sigmoide ulcerativa. Então, paciente com anamnese de dor abdominal e diarreia com muco, cerca de 10 vezes ao dia. Então, assim, o paciente está grave, então ele precisa realmente da medicação, né? Então, mais uma vez, a gente chama atenção para as prescrições. Além do laudo de solicitação, que é importante, imprescindível, o seu preenchimento, a gente tem a prescrição do médico, né? Que ela deve ser legível, deve ser realizada a conferência da dose, sempre laudo e receita do mesmo médico, né? Às vezes a gente se depara com solicitação de um médico, o laudo de um dia, a receita com outro dia, de outro médico. Então, situações assim que acabam sendo barradas, né, no cadastro desse paciente. Então, sempre identificar a receita, né, da melhor forma possível, para que isso não interrompa o tratamento desse paciente. E aí, o próximo passo. Eu já sei onde eu busco o medicamento, eu já sei onde eu posso solicitar, eu já sei onde eu posso ter o conhecimento dos exames que são necessários, né, dos documentos, qual médico pode prescrever e o que eu parto depois. Então, assim, tanto na farmácia, aqui eu vou tentar trazer as duas situações, como os pacientes do interior, né, se deparam e aí os pacientes da capital. Então, o paciente ele é recepcionado e atendido na capital, né, conforme senha. Esse paciente, ele se dirige na farmácia do estado, ele é atendido via balcão para realizar o cadastro. Vamos supor que esse paciente trouxe tudo certinho, né? Já está lá com seus exames, ele já tirou suas dúvidas com o seu médico, já levou a LME preenchida, receita preenchida, trouxe os exames, trouxe os termos que estão dentro dos protocolos. Os documentos pessoais. Os documentos pessoais. Ele se dirige à farmácia, né, e realiza o cadastro desse medicamento. Faz a solicitação, o pleito. O paciente do interior, como que ele faz? Foi definido, há um período atrás, todas as secretarias estaduais recebem e acolhem esses pacientes, né? As secretarias municipais devem se organizar, elas recebem esse paciente e esses documentos são encaminhados para a capital, né? Para a Superintendência de Assistência Farmacêutica, onde é realizado internamente o cadastro desse paciente.
Ah, mas meu município é descentralizado. Ok. Se o seu município faz, a exemplo, nós temos o município de Primavera do Leste, o município de Cáceres, onde a solicitação desses pacientes é realizada, né, nas farmácias municipais. Então, o paciente foi lá, cadastrou, realizou o pleito. É realizado um checklist desses documentos, né? Verifica-se todos os exames e documentos. Esse paciente, ele está tudo ok. Isso internamente é dado entrada nesse paciente, é dado um prazo para ele, né, retornar. Então, internamente é realizado o arquivamento desse processo, a organização desse processo, né, com uma pasta enumerada, conforme o sistema Horus. Né? Então, aqui, por exemplo, aqui é um exemplo de um laudo de solicitação. Né? Então, hoje, esse documento ele é disponibilizado pelo sistema Horus. Todos que têm acesso ao componente especializado conseguem retirar esse formulário, né, que é a relação de exames e documentos para solicitação no componente especializado. Então, ele traz os exames necessários e os documentos obrigatórios. Né? Estou voltando aqui. Então, o paciente fez todo esse checklist, realizou, ele está tudo ok. Então, internamente, são inseridos os exames desse paciente, conforme o protocolo. Para cada doença tem o seu exame necessário. Ele é inserido no sistema, né, documental, inserido no sistema, e aí ele é encaminhado para a equipe de perícia e avaliação desse procedimento. Então, esse paciente ele ainda vai passar por uma avaliação onde ele pode ou não receber esse medicamento, né? Vamos supor que esse paciente pleiteou o medicamento, ele está dentro dos critérios, e aí ele pode, né, ter acesso a esse medicamento. Então, o paciente vai aguardar um prazo de até 20 dias úteis para a solicitação e atendimento desse medicamento. E aí, efetivamente, depois desse prazo, ele recebe o medicamento, né, seja na farmácia de alto custo do estado ou através do seu município. O paciente pode vir na farmácia, né, buscar ou um familiar ou representante, né? Ou, se for no caso do interior, muitas vezes vem a própria secretaria estadual, aonde ela busca, né? Muitas vezes, não só de um paciente, ela leva os medicamentos para a secretaria municipal, e aí lá ela faz a dispensação para todos que ela pegou na SAF, né? E assim, vamos supor que esse paciente não conseguiu atender aos critérios. Então, o sistema vai executar uma crítica. No momento em que esse paciente for cadastrado na farmácia do estado ou via interior é encaminhado um e-mail para esse paciente acusando os erros. Então, por exemplo, não foram preenchidos os campos, então o paciente não mandou documentação. Então, o sistema Horus, ele executa uma crítica onde diz que esse paciente não foi preenchido esses campos, então ele precisa preencher. E aí o sistema barra isso e não consegue cadastrar. Então, por isso que às vezes a gente tem alguma lentidão no atendimento de alguns pacientes. O paciente demorou para trazer o exame, faltou documento, né? Então, quando é realizado o cadastro desse paciente, executa-se essa crítica e aí é respondido via e-mail para as secretarias municipais ou via assistente social quando for paciente local. Ele fica pendente, aguardando, né, a entrega de todos os documentos que estão faltando, o exame ou alguma coisa, né? E aí a gente traz um artigo aqui da portaria em relação ao componente especializado.
Às vezes a gente se depara com algumas situações que anteriormente ocorriam, que é o seguinte, conforme o artigo 11, fármacos de mesma forma de organização não deverão ser autorizados para uma mesma doença, no mesmo período de vigência de APAC, exceto nos casos de recomendação dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, publicados na sua versão final. Então, um exemplo, não se pode solicitar sulfasalazina e mesalazina para a doença de Crohn, ou olanzapina e clozapina para a esquizofrenia. Então, lembra que a gente falou de formas de organização? Então, medicamentos de mesma forma de organização não podem ser contemplados, né, no mesmo período de vigência de APAC. Ah, mas meu médico prescreveu e eu preciso. Olha, o seu médico tem total pertinência para prescrever e solicitar para o seu paciente. Porém, para o protocolo, onde ele é publicizado na sua versão final e baseado em evidências, não foi constatado que ele precisa. Quando constatado, o sistema não fará essa crítica. E aí, em contrapartida, fármacos de mesma forma de organização poderão ser autorizados para doenças diferentes no mesmo período de vigência de APAC, exceto para as formas de organização dos inibidores de fator de necrose tumoral alfa. Então, exemplo, eu posso solicitar sulfasalazina para artrite reumatoide e mesalazina para a doença de Crohn, né? Então, são doenças distintas. E aí, olanzapina para esquizofrenia e clozapina para a doença de Parkinson. Puxando um gancho, né, antes de a gente falar da avaliação, então a solicitação, o paciente foi lá, solicitou o medicamento, pleiteou o medicamento, está com seus documentos tudo certinho, foi feito checklist, seja para o paciente do interior, seja para o paciente da capital. O paciente está tudo ok, então ele é encaminhado para a etapa de avaliação. Então a avaliação, ela corresponde à análise técnica de caráter documental da solicitação e da renovação da continuidade desse tratamento. O avaliador deverá ser um profissional de saúde com ensino superior, registrado em seu devido conselho de classe e designado pelo gestor. Hoje nós temos no nosso quadro de avaliadores profissionais, médicos, farmacêuticos, psicólogos e enfermeiros. Então, o que é avaliado? O laudo de solicitação, né, se ele está com todos os critérios preenchidos, a prescrição médica e os documentos exigidos por cada protocolo, né? Então, antes da avaliação, é realizado a digitação desses exames, que fica a cargo da perícia, né? Então, tanto pacientes do interior como pacientes da capital, né, solicitam esse medicamento, ele é avaliado, e aí antes ele é digitalizado no sistema os exames desse paciente. E aí, diante da avaliação, a gente traz algumas situações, né? O paciente, ele, quando é avaliado, ele tem 3 situações onde pode acontecer. Então, o paciente, quando ele atende os critérios, então ele tem o seu processo deferido, onde ele garante o pleito de medicamentos. Ele pode ter seu processo indeferido porque ele não atende os critérios do protocolo, ou ele pode ser devolvido para o cadastro. Por quê? Porque faltam informações acerca desse paciente, né? Seja para determinar realmente o quadro da patologia que ele tem. Então, ele é devolvido e aí esse paciente comunicado, ou o seu responsável, né, dessa devolutiva, para que se organize e pleiteie novamente o medicamento. É interessante frisar, né, quanto ao indeferimento da avaliação. Então, assim, o paciente foi indeferido. O que pode acontecer? Meu processo foi indeferido. O que eu faço? Então, eu posso verificar com o médico que acompanha esse paciente. O paciente vai lá, verifica com o seu médico, meu medicamento foi indeferido. O que eu posso fazer? Né? Ele pode buscar outra terapia que se enquadre no protocolo, porque cada medicamento tem o seu elenco, né, de relação de critérios e exames que são solicitados.
ou ele pode atender posteriormente a esse critério exigido conforme o protocolo. Quando ele é devolvido, né, esse paciente ele vai atender melhor a clínica para o protocolo e os exames quando necessários e que eles podem ser solicitados. Partindo do entendimento da solicitação, esse processo foi avaliado, né, foi dado ok nesse processo, esse paciente pode pleitear esse medicamento. A gente parte para a etapa de autorização. E aí, o que seria essa etapa de autorização? A autorização ela corresponde ao parecer de caráter administrativo em que aprova ou não o procedimento referente à solicitação ou renovação da continuidade do tratamento previamente avaliada. A autorização da LME ela deverá ser efetivada somente após a etapa de avaliação. O autorizador deverá ser um profissional de nível superior completo. Hoje, a Secretaria de Estado de Saúde, a Superintendência, tem no seu quadro prioritariamente farmacêuticos. Os processos já avaliados e deferidos podem sim ser não autorizados. Exemplo, falta alguma documentação obrigatória, há rasuras nesses laudos. Então, assim, são etapas. E aí, esse procedimento ele pode sim ser barrado, caso o paciente não atenda aos critérios. E aí, nessa etapa de autorização, é atribuído uma numeração APAC, que seria a autorização do procedimento ambulatorial. E aí, diante disso, esse procedimento ele pode ser autorizado ou não autorizado. E aí, efetivamente, após essas etapas, a dispensação desse procedimento, né, a dispensação do medicamento. Então, essa aqui é uma foto da farmácia, né, onde os profissionais estão atendendo os pacientes. Então, a etapa de dispensação ela consiste no ato de fornecer o medicamento previamente autorizado. A disposição deverá ocorrer somente após a autorização. No ato da dispensação, o recibo, que é importantíssimo, o recibo de dispensação de medicamentos deverá estar devidamente preenchido e assinado, né? Uma via da LME e os recibos de dispensação desses medicamentos e os documentos entregues no momento da solicitação deverão ser mantidos em arquivos por prazo estabelecido conforme vigor, né? Então, assim, hoje a gente até brinca um pouco que é necessário mais espaço para arquivo do que para pessoas, né? Então, assim, hoje o arquivo da farmácia é enorme. E aí a dispensação do medicamento ela poderá ser realizada para mais de um mês de competência dentro do limite de vigor da APAC, mediante sempre a disponibilidade, né? Então, assim, a gente segue uma regra que esses medicamentos eles são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, né? Então, assim, conforme ter disponibilidade, a gente pode sim dispensar para mais de um mês, tá? É importante colocar que a farmácia, essa foto é a farmácia da capital, né? Farmácia estadual, onde realmente a nossa dispensação a gente preconiza que seja feita pelos farmacêuticos, né? E também, igual o Felipe está colocando, que assina no momento que recebe o medicamento, né? Temos o recibo, né? E as orientações farmacêuticas aí realizadas no guichê também, né? E aí a dispensação, para retirar os medicamentos no CEAF, é sempre necessária a apresentação no ato da dispensação, documento de identificação, quando necessário, receituário de controle especial. O usuário ou responsável poderá designar um representante para a retirada de medicamentos, mediante a apresentação dos seguintes documentos, né? Declaração de autorização, cópia de identidade do autorizador e comprovante de endereço e telefone. Então, assim, não somente o responsável ou o solicitante pode retirar o medicamento, como o terceiro, desde que atendido esses requisitos. E é importante frisar que o paciente, quando não retira o medicamento por mais de 3 meses consecutivos ou não tiver ocorrido o fornecimento antecipado, ele é caracterizado como abandono de tratamento. E aí, para a renovação da continuidade de tratamento, é sempre importante que, para a renovação, são obrigatórios os seguintes documentos do paciente: LME preenchida, prescrição médica
documentos e exames para monitoramento do tratamento, conforme estabelecidos nos protocolos, né, publicados em suas versões finais pelo Ministério da Saúde. Então, assim, a gente tem exemplos de protocolos que não necessitam, né, de exames, só precisam de laudo e receita. Nós temos protocolos diferentes que já precisam de exames a cada 6 meses, a cada 3 meses. Vamos dar um exemplo do nosso elenco estadual. Então, a gente tinha as insulinas que eram a cada 6 meses, eram solicitadas apenas a cada 6 meses de renovação, porém, atendendo aos critérios do Ministério da Saúde, foi preconizado que isso adequasse para cada 3 meses. Então, hoje a gente tem situações onde os medicamentos são necessários exames a cada 3 meses e outras situações de outros protocolos a cada 6 meses, a cada 1 ano. Então, vai de protocolo para protocolo clínico. Para colocar também, né, Felipe, que nós temos paciente lá que tem muitos anos, né, que renovam com a gente, pacientes que têm, acho que mais de 10 anos, né, que renovam e que pegam os medicamentos lá com a gente, né. E aí, assim, para trazer um quadro geral da execução do CEAF, né? Então, a parte da premissa onde o paciente solicita o seu medicamento através dos exames. Essa solicitação é enviada para o sistema, é avaliado e analisado conforme os dados, né, dessa solicitação. Esse procedimento ele é autorizado e aí posteriormente dispensado. E isso torna-se um ciclo para aqueles medicamentos que são contínuos, né? Então, é feito sempre que possível uma adequação do procedimento ou uma renovação, né, do tratamento da linha de cuidado. E aí um pouquinho da lógica do sistema OROS, como ele é executado, né, em sua totalidade. Então a gente tem aqui, sob a responsabilidade do âmbito federal e aí do Ministério da Saúde, o cadastro do produto. Então é o Ministério da Saúde quem determina qual produto vai ser disponível, né, em sua descrição. O cadastro de exames, né, conforme o protocolo, o cadastro de documentos, e aí em si, de fato, o cadastro do protocolo clínico, e os estabelecimentos onde serão disponibilizados esses medicamentos dispensados. E aí cabe a responsabilidade das secretarias estaduais de saúde, o seu elenco estadual, as movimentações do seu estoque e demais funcionalidades no sistema, o cadastro desse paciente, desse usuário, e aí as etapas, né, de execução do CEAF. A gente tentou aqui nessa web aula trazer como esse paciente pode solicitar um medicamento, né? Então, assim, é interessante a gente frisar que através do médico prescritor, através da unidade de saúde, né, seja municipal ou através da farmácia, através da internet, através do app, através até de telefone, né? Esse paciente, esse responsável, esse profissional da saúde deve buscar informações para dar melhor atendimento a esse paciente, né? Então, a gente tem que sempre frisar e lembrar que o paciente é o nosso ponto-chave, que a gente deve ter o melhor cuidado com ele. Então, a gente traz assim, algumas considerações sobre a Relação Nacional de Medicamentos, a RESME, que é a nossa Relação Estadual de Medicamentos, o CADSUS Web, que é o cadastro do CADSUS, a portaria, o CEAF, o componente especializado da assistência farmacêutica, o seu link, a portaria SIGTAP, onde ela vai me trazer informações sobre a quantidade máxima do medicamento, qual medicamento está disponível, se as novas incorporações já estão disponíveis. A própria portaria, que detém as regras, né, do componente especializado, o site da Conitec e o site da SES, da Saúde. Eu acho que a intenção realmente é mostrar um pouco da complexidade que é toda a assistência farmacêutica, que muitas vezes a gente pensa assim, é só pedir o medicamento, né?
Então, para conhecer realmente, né? E igual o Felipe está colocando aqui, o objetivo nosso é realmente dar uma celeridade maior, né? E conseguir melhorar o acesso mesmo do paciente, né? E atendê-los, né, da melhor maneira possível e dentro das diretrizes, né, que nós estabelecemos, né? Nós seguimos as regras, né? Nós seguimos PCDTs, nós seguimos algumas situações que muitas vezes não é a farmácia que não disse que não contempla, né, o medicamento. Muitas vezes o CID não é contemplado, não tem como liberar aquele medicamento para aquela situação, né? E melhorar, né, a celeridade. Estamos aí, né? Acho que é aberto para perguntas, né, Felipe? Isso, nós vamos dar uma pausa de 5 minutinhos. Espero que surjam perguntas, porque assim, não dá para falar do âmbito geral da assistência farmacêutica, que eu acho que é muito amplo. São várias situações. A gente, assim, se fosse abrir um debate, seria talvez bem caloroso. A gente depara com algumas situações de dificuldade de pacientes, dificuldades no dia a dia, no pleito de medicamentos, né? Então, assim, acho que vocês terão algumas dúvidas. Talvez a gente não tenha atendido, né, todas as solicitações nessa demanda, mas, posteriormente, a nossa intenção é que isso torne-se frequente e a gente possa atender sempre com novas solicitações, com novos questionamentos, né? Quem sabe, talvez a gente falando de protocolos um pouco mais específicos, né? Hoje foi assim, no geral, realmente, para falar da complexidade, para compreender, né, todos os grupos, né? Para conseguir ver, né, toda essa parte. E aí a intenção nossa é depois trabalhar, você veja, nacionais, nós temos basicamente 100 protocolos nacionais que hoje a farmácia estadual executa. E estadual, acho que são 6 protocolos também estaduais que nós disponibilizamos, né? Fora que também tem todo o componente estratégico, né? Que seria um próximo assunto, uma próxima aula, que hoje nós nem falamos do componente estratégico, né? Que a gente trabalha também na assistência farmacêutica com 35 programas atualmente, né? Mas aí numa próxima, quem sabe, a gente venha com outros assuntos, né? E outros protocolos mais específicos, tipo, para protocolo de Guillain-Barré, o que eu preciso fazer, né? Então, nossa intenção é estarmos um pouco mais frequentes aqui, trazer, ver as dúvidas, né, do pessoal do interior, sendo que é um canal, né, eu acho muito importante, telesaúde, onde a gente possa ter uma interação com 141 municípios, aí algumas dúvidas que possam surgir, né? Então vamos fazer uma pausa de 5 minutos, tá? E aí nós retornamos. Voltamos, e aí vamos lá responder algumas perguntas, alguns questionamentos. Além das perguntas que a Lucy vai ler aqui que vocês fizeram, nos slides eu também coloquei algumas perguntas que talvez, né, possam ser a dúvida de alguns, tá? Então vou deixar aqui em aberto, depois a gente verifica isso aqui. Então vamos primeiro responder as perguntas, né, elencadas por vocês. Então, Felipe, a primeira pergunta aqui fala o seguinte: em nossa cidade temos uma demanda grande de suplementos e complementos alimentares, porém via Estado é contemplado apenas para um CID. Há alguma previsão de incorporação para outro CID-10? Então, essa é a pergunta do André Felipe Auler. Hoje nós temos disponíveis suplementos e complementos alimentares, nutrição para especialidade de fibrose cística apenas e para fenilcetonúricos. Então, assim, não há previsão, por enquanto, de inclusão de novos elencos e novas doenças para disponibilização desses complementos. Talvez fique aberto sempre a comissão de farmácia terapêutica para dúvidas sobre solicitações de incorporação de medicamentos. Muito bem. Segunda pergunta é de Cristiane Perim da Cunha. O acesso ao app é bem interessante, considerando que a distância no estado é imensa e que não conseguimos chegar aí.
Meu maior problema é especialidades, principalmente para renovação dos processos. A 1.100 quilômetros de Cuiabá. Não temos especialistas aqui. Assim, muitos só usam a primeira vez e não conseguem fazer a renovação. Existe algo que o Telesaúde poderia ser parceiro nisso, visto que a teleconsultoria é realizada por especialistas? Eu vou tentar responder um pouquinho e a Lucy vai complementar essa questão. Bom, a questão, os protocolos, eles são descritos e são definidos. Então, assim, alguns protocolos realmente exigem especialistas. Cabe a cada gestão a inclusão, né, da sua rede de atenção à saúde. No âmbito da assistência farmacêutica, é preconizado pelo Ministério da Saúde os protocolos. Então, o componente especializado, ele vai seguir as regras definidas pelo Ministério da Saúde e, consequentemente, pelos protocolos, né? A gente fica muito feliz realmente de ver assim, essa interação, ver bastante gente participando, agradecemos realmente quem está aí conosco, nos assistindo, né? E realmente, você vê 1.100 quilômetros de distância, realmente a gente entende que muitas cidades nossas, desses 141 municípios, não têm especialistas. Porém, nós seguimos algumas regras, né? E assim, essa situação de a gente fazer uma parceria, né, com a Telesaúde, a gente está pensando em estreitar mais esses laços e abrir esse canal de comunicação realmente e, quem sabe, realmente tenhamos uma possibilidade, né, estudar esse assunto um pouco para frente, tá bom, Cristiane? A outra pergunta é de Augusto Vinícius Del Santoro. Felipe, uma dúvida, o QNES, ele é preenchido apenas com o QNES da unidade de saúde ou ele é preenchido com ou do médico solicitante? Então, assim, todo profissional de saúde, quando ele é vinculado, quando ele trabalha em uma unidade estadual, né, ou até privada, ele é vinculado a um QNES do estabelecimento, então, ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos. Então, assim, esse médico, ele tem que estar vinculado ao seu QNES. Então, o QNES que deve ser preenchido é o QNES onde o médico executou a consulta e onde ele está cadastrado no Cadastro Nacional de Saúde, tá? Outra pergunta é de João Paulo. Existe um fluxograma sobre esse fluxo na SES com todo o passo a passo? Eu acho que é o fluxo que a gente apresentou. Quer saber se existe publicizado já esse fluxograma, né? Então, existe sim, ele já está publicizado, ele foi demandado com uma solicitação até, acho que 2017, não tem nada. Foi aprovado em CIB, pela né? CIB, Foi aprovado então em ele CIB está já. sim publicizado, o fluxo tanto da capital como do interior. E, inclusive, até puxar um gancho, para o fluxo que é um pouco diferenciado aos pacientes de hepatite C, tá? Nós temos 2 fluxogramas, considerando que o atendimento capital e Baixada Cuiabana é realizado aqui mesmo, né, na nossa farmácia estadual. E no interior, então, vem via SAF, né, com os representantes. Então, por isso que ficou 2 fluxos diferenciados já, né? Tudo bem. Próxima pergunta, Cristiane Perim. Olá, quando consultamos no Horus a relação de exames e documentos, lá não tem escrito tempo de renovação. Então, eu olho no protocolo PDF. Alguns, o protocolo é anual. Exemplo, protocolo de quetiapina, transtorno esquizoafetivo, né? Mas, mesmo assim, a PAC é para 3 meses. Porque, uma vez que o protocolo é anual, a PAC é para 3 meses. Felipe? Então, assim, Cristiane, essa é uma dúvida assim, que, infelizmente, ela está nas entrelinhas aí da portaria e nas entrelinhas do protocolo. O protocolo, o componente da assistência farmacêutica, ele é definido pelo protocolo. Então, são 2 linhas, a solicitação administrativa e o atendimento clínico. Então, assim, dentro do protocolo, você vai verificar que, por exemplo, o paciente só precisa trazer exames a cada 6 meses para garantir, né, a linha de tratamento e efetividade do cuidado dele.
infelizmente, é uma questão administrativa, onde o componente especializado está inserido na regra de APAC, pelo CIA, que é executado a cada 3 meses a renovação, na verdade, a continuidade desse tratamento vias administrativas. Então, assim, infelizmente, hoje, o componente especializado, ele acaba esbarrando nessa questão administrativa, então, por isso, a cada 3 meses é solicitado laudo e receita. Como eu falei, então, às vezes, o paciente nem precisa, efetivamente, garantir a sua linha de cuidado. Já está garantido. O CONAS, onde eles colocam que vai ter umas mudanças aí. Mas, assim, até que isso se efetive, a resposta é essa que o Felipe deu mesmo, tá? Outra... Poderia voltar? O errozinho ficou mudo, pessoal. Da pergunta da Cristiane, toda a pergunta? Toda a pergunta. Estão pedindo para nós aqui que a gente refaça a pergunta de Cristiane Perini, ok? Cristiane, olá, quando consultamos no Horus, a relação de exames e documentos, lá não tem escrito o tempo de renovação. Então, eu olho no protocolo PDF, alguns é anual. Exemplo que ela deu. Quetiapina para transtorno esquizoafetivo, mas mesmo assim a PAC era para 3 meses. Por quê, Felipe? Então, Cristiane, assim, a regra do componente especializado, ele está vinculado em uma regra administrativa e aí, posteriormente, também a regra clínica, que é o protocolo. Então, assim, alguns protocolos preconizam que a cada 6 meses, a cada 1 ano, são necessários exames, ou mensalmente, né? Porém, administrativamente, por uma regra do CIA, um regramento do arquivo APAC, a cada 3 meses é necessário laudo e receita para a continuidade de efetivação dessa linha de cuidado para esse paciente. Então, assim, a portaria 15.5, o componente especializado da assistência farmacêutica no âmbito ministerial, já verifica estudos de atualização da portaria e retirar essa regra administrativa que às vezes barra a continuidade do tratamento. Então, a gente sabe que o paciente crônico lá, que deu entrada, ele vai perdurar, ele vai ter que usar o medicamento, né, por tempo indeterminado, porém, há esse regramento de a cada 3 meses ter essa renovação desse tratamento. Então, frisando novamente, é uma regra administrativa que a gente tem que cumprir. Bem, Cristiane, só complementando um pouquinho o que o Felipe está falando, tivemos uma reunião no CONAS, onde já está em estudo realmente pelo Ministério da Saúde algumas modificações, né, uma atualização em cima da portaria, e esse tópico realmente é um dos comentados. Mas, por enquanto, é a resposta que o Felipe falou mesmo. Aí tem mais uma pergunta de Sueli aqui, Felipe. Felipe, tem como saber quais medicamentos estão disponíveis hoje na SAF a respeito de estoque? Então, Sueli, essa pergunta imagino que já até foi respondida aí no chat, porém, reforçando, toda segunda-feira nós temos atualização do estoque da assistência farmacêutica via site da Secretaria Estadual de Saúde, e aí www.saude.mt.gov.br/SAF, que é o site da Superintendência de Assistência Farmacêutica. Boa tarde, Ana Flávia Cardoso. Boa tarde. Quando o médico especialista solicita 2 medicamentos para o mesmo CID, por exemplo, F20, quetiapina e olanzapina, tendo em vista que o paciente necessita de 2 medicamentos, como devo proceder? Então, como eu disse anteriormente em alguns slides, Ana Flávia, a conduta médica é inegável, né? Então, é do paciente para o médico, conforme ele solicitou. Porém, para que esse paciente tenha atendimento e se enquadre nos critérios da portaria e aí, posteriormente, de cada protocolo, isso só pode ser verificado no protocolo. Se eu não estou enganado, para o protocolo de esquizofrenia, é sempre utilizado monoterapia, tá? Em alguns casos, esse tem que ser elucidado realmente no protocolo,
se pode ou não a solicitação de dois medicamentos. Então, assim, no final das contas, realmente você vai ter que acabar escolhendo qual medicamento esse paciente vai pleitear. Aí o André perguntou... Não, acho que o André só fez uma colocação, que até dia 15 de todos os meses é publicado um novo arquivo com estoque. Não é assim, não, André. Nós estamos fazendo agora toda segunda-feira, tá? Toda segunda-feira a gente atualiza o nosso estoque, tá? Via site, né? Tem mais uma pergunta de João Paulo. Como é feito o monitoramento desses medicamentos após a dispensação em relação a pacientes que não se adaptam ao medicamento, referente à aplicação ou administração desses medicamentos? Vocês possuem algum monitoramento posterior sobre a correta utilização desses medicamentos? Então, João, a Superintendência de Assistência Farmacêutica, ela está incluindo agora na farmácia o cuidado farmacêutico, onde nós teremos esse acompanhamento, primeiramente, para os pacientes de DPOC e asma, né? Então, realmente, esse acompanhamento acaba sendo critério do médico, tá? Juliana Cunha Hoffmann. O que tem que ser feito quando o processo de renovação ultrapassa os 20 dias úteis? Então, Juliana, hoje todos os processos, quando dentro do preconizado, vamos considerar que esteja todo ok, há um fluxo, né, onde o cadastro é realizado desse procedimento, ele é avaliado dentro desse prazo de 20 dias e aí posteriormente é dispensado. Então, para os pacientes do interior, há um agendamento onde mensalmente há uma data para que esses medicamentos sejam dispensados para o paciente. Então, tem esses viés, né? Caso esse paciente ele não foi contemplado nesse mês, né? E passou os 20 dias. Então, assim, pode ser solicitado via e-mail, tá? Desde que esse paciente esteja tudo ok, para o e-mail do agendamento.interior@ces.mt.gov.br, tá? Para atendimento desse paciente. Esse paciente ele pode ultrapassar os 20 dias úteis, sim, quando ele não atende aos critérios. A gente sabe que, infelizmente, tem um delay das informações pela distância do interior, então, às vezes fica um pouco demorado, sim, a retomada das informações, né? Por exemplo, faltou um exame, a gente solicita para vocês, o interior solicita, aí vocês demandam, então assim, pode levar um pouquinho de tempo mesmo, tá? Mais uma pergunta da Ana Flávia Cardoso. Por que o processo não vale mesmo quando o paciente não recebe o medicamento? No caso, quando está o medicamento em falta, né? E quando volta a ter o medicamento no estoque, o processo já tem vencido ou o paciente não faz as 3 retiradas? Então, Ana Flávia, assim, eu entendi sua pergunta. Há 2 situações. Um procedimento ele só é autorizado quando tem o medicamento em estoque e quando o processo desse paciente está ok, né? E aí, a garantia, na verdade, das 3 retiradas, a gente chama de competência. Então, são 3 competências. Não é garantido, infelizmente, a retirada das 3 competências desse paciente. Por quê? Para atendimento à farmácia, vou dar um exemplo. Então, esse paciente, seja pela falta do medicamento ou pela ausência do paciente, não há a retirada mensal. Então, vamos supor, o paciente fez a retirada no mês 8 do medicamento, ele recebeu aí no seu município, ok. Chegou no mês 9, que é o mês de retirada dele, esse paciente não recebeu. Então, infelizmente, ele acaba perdendo, sim, a retirada, seja pela falta do medicamento. Então, ele perde a retirada. No mês seguinte, mês 10, caso tenha o medicamento, ele continua recebendo. Caso não tenha o medicamento, novamente, infelizmente, ele acaba recebendo. E aí é solicitado, sim, a renovação desse tratamento, tá? Então, isso são regras da portaria e regras administrativas também. A Sueli está colocando que com os pacientes dela também acontece, né? Aí uma pergunta de Juliana, né? Não, mas acho que é só uma colocação de Juliana Cunha Hoffmann.
Conosco também acontece, dão início ao processo sem ter no estoque e o paciente tem que fazer a renovação sem receber nada. Então, novamente, eu vou frisar assim, ó. Como a gente tem a informação toda segunda, né, semanal, do estoque de medicamentos, vocês podem sim, a partir do momento da dispensação, vamos supor que esse cadastro esteja tudo ok, passou lá pelo cadastro, está tudo ok, passou a receber o medicamento. No mês 8, esse paciente recebeu o medicamento, no mês 9 ele não recebeu, ou seja, pela falta, vocês têm os últimos dias úteis, conforme o setor da dispensação, o setor do Rafael lá, através do agendamento ponto interior, você contacta ele e a equipe dele para que possa receber o medicamento, caso não esteja incluído. Então, assim, são duas partes, né? Parte de vocês que a lista de pacientes seja sempre atualizada e parte também da Secretaria Estadual de Saúde que atenda esse medicamento sempre que tiver em estoque, tá? Agora tem mais uma pergunta do João Paulo Martins Viana. Temos perspectivas de criação de um centro de infusão para a administração desses medicamentos, uma vez que sabemos que a maioria deles deve ser administrados por um profissional habilitado devido aos seus efeitos adversos, exemplo, imunoglobulina humana, né? A rápida administração, o paciente pode ter muitos efeitos adversos. Acho que foi só uma colocação, né? Que eles têm uma perspectiva de criar, né, um centro de infusão, né? Para a Secretaria Estadual de Saúde, isso aí na verdade, um âmbito que foge da assistência farmacêutica, tá, João? Quanto à criação de centro de infusão, é realmente algo que foge da assistência farmacêutica. Então, aí são outras linhas de cuidado da saúde mesmo. André Felipe Auler. Perdi aqui. Estamos sem atualização de valores nos recursos da saúde pelo Ministério da Saúde, governo federal, desde o ano de 2010. É compreensível a falta de medicamentos e obrigado pelo esforço e dedicação de toda a equipe, tanto do Estado quanto municipal. Obrigado a vocês também, né? Em especial o André, Felipe. Sim, infelizmente o governo ele tem um atraso, né, quanto à atualização de valores, tá? Realmente tem, né? E aí também o repasse, né, feito pela secretaria, né, per capita, é feita pelo componente estratégico, né? Aí seria até uma outra aula, né, Felipe? Isso aí Numa assim, próxima etapa, de repente, a gente vem fazer uma aula do componente estratégico. Vamos ver como é que vai. Porque os repasses são sempre através do censo do IBGE, conforme o ano anterior. Realmente é assim que tem esse delay aí, né? Mas isso aí é regra nacional, né? A Sueli, gostaria de saber a respeito da Lei 10.928, de agosto de 2019, sobre a disponibilidade do leite sem lactose, proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos à criança lactente da rede pública. Alguma previsão? Essa acho que eu vou responder, porque o Felipe deve estar atualizado também, mas não sei, né? Então, assim, essa resposta ainda nós vamos deixar numa interrogação. Já está a nível de secretário estadual de saúde, junto com a Assembleia Legislativa, junto com o governador, e assim que nós tivermos um posicionamento a respeito desta lei, vai ser disparada uma nota técnica para toda a assistência farmacêutica, para todos os municípios, né? Acredito que essa resposta é logo, mas hoje eu não tenho oficialmente uma resposta sobre esta lei, tá? Da Juliana Cunha Hoffmann, outra dúvida. Por que numa eventual mudança de dose ou medicamento não podemos fazê-lo antes que a vigência trimestral termine? Na verdade, fica aí a dica para vocês, tá? Que isso pode sim estar na portaria, foi dito em alguns dos slides. Assim, a adequação, ela pode sim ser durante o trimestre, durante o período de vigência de APAC. Então, é possível incluir medicamento, excluir medicamento ou alterar dose, tá? Acho que acabamos as perguntas. Não, tem mais uma aqui.
De Rosimeire Augusto. Felipe, seus colegas da farmácia do Estado parabeniza pelas suas excelentes explicações. Por isso temos orgulho de pertencer a seu time, aqui na farmácia. Assinado Milhões. Muito obrigada, equipe, né? A gente está aí, vê que o pessoal está nos assistindo, a gente agradece também a todos, né? Eu, assim, vim numa expectativa de primeira vez que viemos para um telesaúde, mas vimos que realmente foi muito bom, né? Bastante gente participando, agradecemos o pessoal do interior, o pessoal, né, da capital também, né? Nos assistindo aí, né? E a Ana Flávia também coloca, obrigada pelas respostas, gostaria muito de solicitar mais webs aulas referentes a medicamento, farmácias e afins, ou de interesse para nós farmacêuticos. Vamos ver se a gente consegue, né, para frente, quem sabe, né? Fazer mais algumas que a gente realmente acha que vai ser um canal muito bom de estreitar algumas dúvidas do pessoal do interior, né? Nós também gostamos, né? Sim, realmente foi gratificante para a gente tentar dar entendimento um pouquinho do componente especializado, tirar as dúvidas, né? É algo assim que está na nossa rotina, então a gente tem um pouco de expertise para estar falando, e a gente sempre tenta assim, trocar essas informações. A gente tem a vontade, a superintendência tem a vontade sim de fazer um fórum enorme, né? Um congresso, quem sabe, né? E trazer todos os farmacêuticos do interior, né? Acho que essa sim é a nossa vontade, tá? Mas enquanto isso não acontece, vamos por outras vias, e assim, foi realmente gratificante essa web aula, a gente aprendeu um pouquinho também, né? E a gente espera, sim, ter atendido a solicitação de vocês, tá? Aí, só para finalizar um pouquinho, rapidão, eu deixei algumas perguntas, então, assim, realmente para dar um chamado e tomar atenção, tá, gente? Então, assim, eu, em qualquer situação da minha vida, eu posso assinar por outra pessoa? Obviamente que não, tá, gente? Então, assim, sempre laudo e receita devem estar devidamente preenchidos e assinados pelo médico prescritor, tá? Por que que o médico deve ser especialista? Realmente, essa é uma das dúvidas, e aí até acabou sendo inserida no chat. Conforme o protocolo, ele seria o melhor profissional para dar entendimento, porque ele tem o conhecimento relacionado àquela patologia, tá? E aí, alguns questionamentos, por que que o paciente retorna, né, da farmácia? Então, assim, às vezes faltam campos a serem preenchidos na LME, faltam documentos pessoais do paciente, faltam exames, o paciente não atende os critérios de inclusão do medicamento, ou atende a critérios de interrupção, a ausência do termo de esclarecimento e responsabilidade, que eles estão publicizados dentro dos protocolos. E aí, quando eu não sei qual CID não contempla o medicamento, né? Infelizmente, quando não contempla, realmente, esse paciente tem que procurar que o médico que se adeque e alguma medicação seja prescrita dentro do protocolo. O que o Felipe quer colocar é que nós, na medida do possível, a gente fica muito feliz de conseguir atender, melhorar o acesso, é isso que a gente quer. A gente quer que todo mundo que tenha direito, que está ampliado pelo protocolo, que está garantido pelo CID, que essa pessoa realmente tenha a medicação e utilize, né? Nós trabalhamos para isso, né? Para atender a população. Então, que a gente procure, né, cada vez mais não fazer completo, né, o nosso trabalho, para que não chegue lá para nós, por exemplo, faltando alguma coisa, a gente tem que devolver. E não tem como nós atender faltando os dados. Então, é esse que é o nosso objetivo, né, de estar trabalhando. E também, assim, a gente tem os e-mails, hoje cada setor da SAF ele tem um e-mail corporativo, nós temos telefones funcionais, né? Telefones que cada um trabalha exclusivamente para atender a SAF, e nossos e-mails aí para você estar tirando dúvida, perguntando, né? A gente está lá para atendê-los, né? E mais uma vez, então, agradeço, né? Meio que me despedindo de vocês, né? Gostei muito das perguntas, da interação, achei maravilhoso, né? Espero que a gente venha no próximo com o protocolo aí para poder aí tirar mais algumas dúvidas, ok? Obrigado, gente. Um abraço a todos.